Olá, meus amigos. Eu vou dar sequência a um vídeo que eu chamei de O Maldito Arrebatamento Secreto. E quando as pessoas leem este título, ou ouvem eu falando a respeito do maldito arrebatamento secreto, podem pensar que ele está sendo amaldiçoado, de uma maneira alguma, não é amaldiçoado. A ideia que eu estava colocando é exatamente que ele é mal lido, mal interpretado e mal ensinado também. Então, as pessoas não falam a respeito desse arrebatamento secreto, ao contrário, falam que ele não existe. Então, no primeiro vídeo eu falei a respeito da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, para mostrar todo o contexto que estava acontecendo lá em Tessalônica e qual a promessa, qual a esperança que o apóstolo Paulo estava apresentando para eles. E antes de eu dar sequência falando sobre a segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, eu vou retomar alguns versículos da primeira carta para relembrar ou para que as pessoas que não assistiram possam entender o contexto que nós estamos falando. Então, na primeira carta, capítulo 1, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo fala assim: porque as pessoas da Macedônia e da Caia, de todos os lugares onde foi proclamada a fé dos Tessalonicenses em Cristo, eles mesmos anunciam qual a entrada que nós tivemos entre vós e como vocês os converteram dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então ele está falando da conversão dos Tessalonicenses dos ídolos para Deus e estavam então aguardando Jesus se manifestar do céu. E ele fala no final do capítulo 1, versículo 10, ele fala que nos livra da ira vindoura. Então eles falam de um tempo de ira, da qual eles seriam libertos por meio da salvação em Jesus Cristo, que estaria vindo do céu para guardá-los deste tempo da ira. No capítulo 2, versículo 11 e 12, fala assim: assim como bem sabeis do modo como exortávamos e consolávamos vocês, a cada um de vós, como o Pai aos seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então ele está falando dessa conversão, como Paulo foi exemplo para eles, dando a sua própria vida, e ele fala para que eles se conduzissem de maneira digna, como cidadãos, como pessoas, como cristãos fiéis ali naquela Tessalônica, mesmo em meio às perseguições, e fala dessa forma que estaria, então, se conduzindo para Deus, que chama para o seu reino e glória. Então, falando de um reino eterno, falando de a glória de Deus manifesta, tá? E Deus estava chamando as pessoas, como chama até hoje, para participar do seu reino, tá? E no final do capítulo 2, no versículo 19 e 20, ele fala assim: porque qual é a nossa esperança, o gozo ou coroa de glória? Porventura não sois vós, diante também de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Então ele está falando assim: olha, no dia que estiver a vinda de Cristo, tá? Vocês são a nossa recompensa. Nós vamos ser galardoados por causa da fé de vocês. Então, quer dizer, ele está falando: eu trabalhei entre vocês, eu dei a minha própria vida para anunciar o evangelho de Cristo nessa cidade, e como vocês se converteram, a repercussão da fé de vocês é tão grande que quando na vinda de Jesus Cristo acontecer, quando a vinda de Jesus Cristo acontecer, vocês vão ser a nossa coroa e nossa glória, tá? E a nossa alegria, porque Paulo vai ser recompensado, sim, pelo fruto que foi produzido naquela cidade, pela fé que foi despertada, o amor intenso com todos os santos que eles tinham, que em toda a região da Macedônia, da Caia, em todos os lugares, se ouvia a respeito da sua fé. Aí no capítulo 3, ele falando das perseguições que eles estavam sofrendo, que então tinha enviado até Timóteo para saber da fé, sabendo que eles poderiam ter retrocedido na fé, mas Timóteo volta de Tessalônica para falar com Paulo, dizendo: eles estão firmes na fé. E aí então ele mesmo fala que ele gostaria de voltar ali em Tessalônica e ver como é que eles estavam. Então ele termina o capítulo 3 dizendo: e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então aqui ele fala a respeito dessa situação, que eles sejam confirmados, estejam firmes, para se apresentarem em santidade na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então ele termina mais esse capítulo falando a respeito da vinda de Jesus Cristo, tá? Chamado para o seu reino e glória por Deus,
com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o Jesus Cristo que viria do céu para que eles pudessem ser livres da ira futura. Tá? Então, são os contextos, né, dos capítulos que eu estou lendo aqui agora. E depois ele falando a respeito dessa perseguição ou da vida em santidade, mesmo em perseguição, que eles viver de maneira íntegra, reta, trabalhando com as próprias mãos. No capítulo 4, ele fala a respeito dessa questão da santidade, porque nós vamos nos apresentar em santidade no dia da vinda de Jesus Cristo. Aí ele fala das pessoas que já morreram, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18. Porque muitos foram perseguidos e mortos ali. Eu citei o exemplo da cidade de Aparecida do Norte. Se vários se convertessem ali naquela cidade, como é que haveria uma repercussão e uma perseguição aos cristãos ali, que deixariam os ídolos, como aconteceu em Tessalônica, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, é uma perseguição tão grande que vários morreram, e aí ele fala assim: irmãos, não quero que vocês se entristeçam como os demais, que não têm esperança. Porque se nós cremos, versículo 14, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também esse Jesus trará em sua companhia aqueles que dormem. Então ele está falando que os mortos em Cristo foram para o céu, tá? Para o terceiro céu, para o paraíso. 2 Coríntios capítulo 12, Paulo fala que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Então antes as pessoas morriam, antes da cruz, morriam em ir para o lugar chamado seio de Abraão. Ele ficava nas regiões inferiores da terra. Tinha um grande abismo que separava do Hades, ou Sheol, que era o lugar de tormento. Então, lá em Lucas 16, ele fala da história do rico e Lázaro. E não tem passagem, pode passar de um lado para o outro. Tem um grande abismo de separação. Então, só que depois, quando Jesus Cristo morreu, lá em 2 Pedro, capítulo 3, fala a respeito desse assunto, que ele foi aos lugares inferiores, ao Hades, e pregou aos espíritos que estavam em prisão. E Efésios 4 fala que quando ele subiu, ele levou consigo o cativeiro. Então as pessoas que estavam ali nos lugares inferiores, num lugar de consolo chamado Seio de Abraão, foram tirados dali e foram levados para o paraíso. Então, como no próprio momento da cruz, quando o ladrão, um dos ladrões, ele se converte e falou: lembra-te de mim quando vieres no teu reino, Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Jesus foi no paraíso, 2 Pedro 3, nos lugares inferiores da terra, pregar os espíritos que estavam em prisão. Então aquele lugar de consolo chamado Seio de Abraão era o paraíso. Isso ficava nas regiões inferiores da terra, mas quando Jesus subiu, levou consigo o cativeiro, e então a partir do terceiro dia da ressurreição, ele subiu aos céus e as pessoas vão para o paraíso, no terceiro céu, como Paulo fala então, 2 Coríntios capítulo 12, que ele foi arrebatado até o terceiro céu no paraíso. E aqui, os mortos que estão no céu, mortos em Cristo, vão para o céu, diante da presença de Deus, o espírito delas, a alma delas vai para o céu, mas 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, fala que Jesus vai trazer em sua companhia. Então, o espírito e a alma das pessoas que já morreram vão voltar com Jesus Cristo. Mas os corpos delas estão na terra, tá? Estão decompostos aqui na terra. E eles precisam, então, ressuscitar com esses corpos para que, então, espírito, alma e corpo possam estar juntos e possam usufruir do reino e glória de Cristo, como o Paulo falou nessa carta aqui. E aí ele diz assim, versículo 15: dizemos, pois, pela palavra do Senhor isso: nós, os que ficarmos vivos, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo descerá dos céus, está falando de Jesus descendo do céu, com alarido, com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, por quê? Eles ressuscitarão primeiro? Porque nós já estamos com o corpo físico. Nós, os vivos que ficamos até a sua vinda, já estamos com o nosso corpo aqui. E esse corpo, então, que está aqui, precisa ser ressuscitado, transformado do corpo mortal para o corpo imortal. O corpo corruptível, que envelhece, adoece e morre, vai ter que ser revestido da incorruptibilidade, que o apóstolo Paulo falou em 1 Tessalonicenses, capítulo 15, versículos 50 a 58, que então vai haver essa necessidade dos corpos mortais serem revestidos dessa imortalidade. Mas aqueles que já estão mortos precisam ressuscitar primeiro, porque eles estão sem corpos, tá? Então, eles ressuscitam. O corpo ressuscita e o espírito e a alma juntam-se aos seus corpos ressuscitados. E nós que estamos com o espírito, a alma e o corpo já vivo, vão ser simplesmente transformados, e é o que ele fala aqui. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e o versículo 17 ele fala: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com os mortos em Cristo, que ressuscitaram, vão sermos arrebatados com eles nas nuvens,
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, eu citei essa situação que está descrita aqui, fala de um arrebatamento, e a palavra no grego quer dizer arrancar ou agarrar com força, ou traduzido, como no inglês, como rapto. Então, fala que nós seremos arrancados, agarrados, ou na tradução que foi mais usada, fala que seremos arrebatados. E nesse arrebatamento, Jesus está vindo dos céus, ele fala no versículo 14, tá, que virá Jesus e trará em sua companhia aquelas pessoas que já morreram em Cristo. Tá? E nós seremos arrebatados entre nuvens. Então, não é uma vinda para a terra, não é uma vinda para reinar aqui na terra. Nós subiremos e vamos ser arrebatados entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então, o versículo de número 17 fala muito claro a respeito disso. Tá? Então, aqueles que afirmam que não existe um arrebatamento, que é um absurdo falar que existe um arrebatamento, está negando que a Bíblia está falando que nós seremos arrebatados juntamente com os mortos em Cristo, porque está escrito aqui. Tá? Então, se você não acredita no arrebatamento, você diz, não acredito na Bíblia, porque está escrito claramente na Bíblia que nós seremos arrebatados entre as nuvens. E aqui, então, é diferente da segunda vinda, porque isso aqui é um arrebatamento. E quando eu mencionei isso, eu mencionei também João 14, que o próprio Jesus Cristo falou, de versículos de 1 a 3, na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei para vós outros, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, vos receberei para mim mesmo. Então, essa frase, eu acabei até omitindo agora, mas ele fala, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Onde Jesus vai nos receber? Vai nos receber na casa do Pai, que ele está preparando o lugar. Onde Jesus está? Está diante da presença de Deus, na glória de Deus. E ele está preparando moradas na casa do Pai no céu. E aqui ele está falando que nós vamos encontrar com Jesus Cristo nos ares. Então, é o mesmo evento que o apóstolo Paulo está complementando aquilo que Jesus Cristo falou. O arrebatamento para nós estarmos na casa do Pai, onde ele está preparando o lugar. Então, ele não está falando da vinda para a terra. Ele está falando de nós sermos recebidos, como Jesus Cristo falou, João 14, 1 a 3. Nós vamos ser recebidos, tá? E Filipenses 3, 20 fala, a nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, como está falando aqui, nós seremos transformados, 1 Coríntios 15, seremos transformados, corpo mortal em corpo imortal, incorruptível, para viver o reino e glória de Cristo, como Paulo falou aqui em 1 Tessalonicenses 2, 12. Tá? Então, nós vamos participar do reino de Deus, vamos participar das moradas nos céus, vamos ter o encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares, né? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Não quer dizer que, claro, vamos ficar tocando arpinha no céu. Nós vamos voltar com Cristo para reinar com Ele aqui na terra. Tá? O mundo vai continuar aqui depois de destruído o anticristo. Jesus vai reinar aqui na terra e nós reinaremos com Ele aqui na terra. Entretanto, a nossa morada estará nos céus. Jesus está preparando essas moradas lá para estarmos nos céus e viremos aqui para governar com Cristo durante os 1000 anos, né? Antes de ver novos céus e nova terra, Apocalipse 21 e 22. Mas haverá um tempo de 1000 anos de reino de Cristo e nós vamos reinar aqui na terra com Ele, embora morando no céu. E aí, depois, só concluindo aqui no capítulo 5, irmãos, não há necessidade que eu vos escreva a respeito do dia do Senhor, porque vós bem sabem que esse dia do Senhor será como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como a dor de parto está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então ele está falando num tempo de paz e segurança, que será fruto da aliança de Daniel 9, 27, entre árabes e israelenses, dividindo Jerusalém, Obadias 1, 11. Então, haverá um tempo que vão dizer paz e segurança, entretanto a palavra afirma que vão dizer paz, paz, quando não há paz, tá? Que haverá terror ainda, haverá uma perseguição da parte árabe contra os israelenses, como está acontecendo nos dias atuais, cada vez mais sendo insuflado um ódio aos judeus.
e um ódio porque Jerusalém os israelenses querem que seja a capital indivisível de Israel. Eles vão ser forçados a entregar a parte leste de Jerusalém para ser a capital do Estado palestino e, mesmo assim, fruto dessa paz, vai haver uma reconstrução do templo, os judeus vão voltar a servir a Deus, fazer seus sacrifícios e oblações, tá? E ofertas de manjares e cereais, como Daniel 9:27 fala, até que na metade da semana dos 7 anos de aliança, não é 7 anos de tribulação, são 7 anos de aliança, na metade dos 7 anos virá repentina destruição, porque será tirado o sacrifício costumado, o sacrifício diário no templo em Jerusalém, quer dizer, vai ser bloqueada a adoração a Deus, porque também o anticristo vai se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Mateus 24:15, Jesus está falando que o anticristo vai sentar no lugar santo. E aí, então vai haver a grande tribulação, Mateus 24:21, que é aqui descrito como uma repentina destruição. Quando dá dizendo paz e segurança, virá uma repentina destruição. Por quê? Porque o arrebatamento vai estar aqui acontecendo, e ele está falando sobre isso, né? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele nos ares entre nuvens, e ele fala, quanto a isso, vai ser como um dia do ladrão, quando andarem dizendo paz e segurança, e virá repentina destruição na metade dos 7 anos, né? Mas, capítulo 5, versículo número 4, tá? Fala assim, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos apanhe de surpresa como ladrão. Então, o mundo inteiro vai ser pego de surpresa, porque não estão esperando um arrebatamento. Talvez agora, claro, estão ouvindo, tem na televisão falando a respeito desse assunto, tem pessoas nos vídeos no YouTube falando a respeito de arrebatamento, mas dizendo que não existe arrebatamento secreto, tá? Então, existe um arrebatamento que está escrito aqui na palavra 1 Tessalonicenses 4:17. E vai ser neste momento que andarem dizendo paz e segurança na primeira metade dos 7 anos, na segunda metade repentina destruição, e ele diz, mas vocês não estão em trevas para que aquele dia os surpreenda como um ladrão, porque vós sois filhos do dia, filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. E ele fala, então não durmamos como os demais, que, ao contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Por quê? Aqueles que dormem de noite, que se embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios e nos revistamos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então, não podemos estar vivendo nas trevas com as pessoas, porque senão a gente pode ser pego de surpresa também. Esse dia, como ladrão, vai nos surpreender também. Mas se nós andarmos na luz e somos filhos do dia, nos revestindo da couraça da fé e do amor, nós não vamos ser pegos de surpresa, vamos ter entendimento o tempo que vai acontecer o arrebatamento. E ele fala, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:9. Então, assim como ele falou em 1 Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 1, versículo 10, que nós estamos aguardando Jesus Cristo que nos livra da ira futura, da mesma forma agora ele fala, depois de falar do arrebatamento, da ressurreição dos mortos que estavam sendo perseguidos e mortos, ali, né, dessa ressurreição, nosso encontro com Jesus Cristo juntamente com os mortos entre as nuvens, ele fala no tempo de paz e segurança, mudando para repentina destruição, porque Deus não nos destinou para a ira, porque a repentina destruição que virá sobre todos os moradores da terra, Apocalipse 3:10, Jesus falou, porque vocês guardaram a minha palavra da perseverança, também eu vos guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre todos os moradores da terra, para provar todos os moradores da terra. Ele fala que nós vamos ser salvos antes do início das manifestações de juízo de Deus no Apocalipse, com a manifestação do anticristo, Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2, é a manifestação do anticristo, depois vem guerras, depois vem crise econômica financeira, depois vem fome, epidemia, pestes, mortandade na terra, as pessoas indo para o inferno, e também depois vem perseguição aos que se converterem depois do arrebatamento, começando com 144 mil, que são as primícias, Apocalipse 14, de 1 a 5 fala isso, são os primeiros frutos de conversão depois do arrebatamento da igreja. Mas Apocalipse 3:10, ele fala Jesus que vai nos guardar da hora da aprovação. E aqui também ele fala que Deus não nos destinou para a ira. 1 Tessalonicenses 1:10, vou repetir, Jesus falou que, a palavra fala que Jesus vai voltar dos céus para nos livrar da ira futura. Então são todas as manifestações que estão descritas aqui do tempo da tribulação, do tempo de 3 anos e meio, 42 meses, Apocalipse 13:5, que o anticristo vai governar, ou Daniel 9:27, a metade da semana cessa o sacrifício do templo em Jerusalém, da adoração dos judeus,
e vai haver repentina destruição, ou o assolador se manifestando durante a metade dos 7 anos para o fim, 42 meses. Então, a palavra toda assim, coerente, falando a respeito desse assunto. E depois, no capítulo 5, versículo de número 23, ele fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, vossa alma e vosso corpo sejam plenamente conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele está falando da vinda para a nossa reunião com ele, o encontro nas nuvens nos ares. Tá? E só um adendo que eu quero mencionar a respeito desse assunto, é que ele fala que vai ser entre nuvens, o encontro do Senhor nos ares, nós vamos subir aos céus entre as nuvens. Então, nós seremos arrebatados entre as nuvens. Então, quer dizer, existe um arrebatamento. E por que é secreto? Por que as pessoas falam secreto? Eu, particularmente, não gosto dessa palavra. Porque 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 58, que eu tinha mencionado para vocês, fala a respeito dessa mesma transformação dos nossos corpos mortais no corpo imortal e da ressurreição. E ele fala da seguinte maneira, versículo 50, ele fala assim: irmãos, agora eu digo isso para vocês, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, quando Deus, o Pai, nos chama para o seu reino e glória, nós não podemos estar com esse corpo mortal, corpo corruptível, para entrar na eternidade. Tá? Precisamos ter um corpo imortal, uma vida eterna. Né? E ele fala: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, nem todos vamos morrer, mas transformados seremos todos. Tá? Então, a transformação do corpo mortal. Aí ele fala no 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e depois nós, os vivos, seremos transformados. Né? E aí convém que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, o corpo mortal se revista da imortalidade, então ele segue na sequência do texto. Mas ele destaca que essa transformação dos nossos corpos para a imortalidade, para herdar o reino de Deus, a eternidade com Deus, vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos. Então, quer dizer, é um piscar de olhos. Tá? Vai haver uma transformação. Nós estaremos entre as nuvens. Tá? Então, quer dizer, piscou, sumiu um monte de gente daqui porque vai estar no meio das nuvens. Tá? E estaremos para sempre com o Senhor na casa do Pai, onde há muitas moradas. Jesus nos recebendo para a casa do Pai. Então, desta forma, o que eu estou falando? É um evento de vinda de Cristo para a nossa reunião com Ele entre as nuvens, que é diferente da segunda vinda para a terra, como em Mateus capítulo 24, que ele fala logo em seguida a tribulação, tá? O sol não dará a sua claridade, a lua não dará a sua claridade, as estrelas do firmamento cairão. E ele fala assim, então se verá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E ele fala dessa forma que, então, todos os povos da terra se lamentarão ao ver o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Então aqui, para as pessoas verem Jesus Cristo vindo sobre as nuvens dos céus depois da tribulação, ele fala que não pode ser uma coisa num piscar de olhos, tá? Ao contrário, Jesus vai nos receber na casa do Pai, ele vai nos levar para lá. Tá? E 2 Coríntios 5,10 fala que nós vamos receber os galardões, tá? Vão ser julgados cada um conforme as suas obras. Tá? E 1 Tessalonicenses capítulo 3, ele fala que cada um vai ser julgado no dia de Cristo, nesse tribunal de Cristo, conforme produziu as obras, né, com ouro, prata e pedras preciosas ou madeira, feno e palha. Tá? Se nós edificamos sobre o fundamento que é Cristo, ouro e pratas preciosas, ele fala assim, receberemos galardões. Tá? Mas se a obra que alguém construiu é com madeira, feno e palha, esse sofrerá dano. Então tudo será salvo. A pessoa está falando, ele não é um julgamento de salvação, é um julgamento de pessoas salvas que vão receber recompensa, porque depois nós voltaremos com Cristo para reinar com Cristo aqui. E quando fala em Mateus 24:30, desta forma, que todos os povos da terra verão, e ele fala da seguinte maneira, ele fala assim, verão o Filho do Homem vindo sobre os céus com poder e grande glória, e ele fala assim, e ele enviará os seus anjos, Mateus 24:31, com rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Tá? Então, os escolhidos de Deus, e aqui não são os anjos, tá? Os anjos vão tocar as trombetas,
para reunir os escolhidos de Deus que já estão nos céus. Por quê? A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, vai estar durante aquele período nos céus sendo julgado cada um conforme as suas obras para receber galardões, e depois vamos voltar com Cristo. Então os anjos vão tocar as trombetas e nós seremos reunidos de uma outra extremidade dos céus, que nós estaremos lá, nossa pátria está nos céus, nós estaremos nessa forma, voltando agora com Cristo para o estabelecimento do reino. Aí ele fala da segunda vinda, que os olhos de todos os homens verão. E a mesma palavra também que ele fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Tá? Ele fala assim: eis que vem com as nuvens. Aliás, antes disso, vou ler no versículo 5 e 6, antes de ler o versículo 7, Apocalipse 1. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, depois eu vou falar a respeito desse assunto, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então, Jesus nos constituiu reino e sacerdotes. Então, seremos reis que vamos governar sobre a terra. Tá? Então, não estaremos entre os mortais aqui, sendo súditos do reino. Vamos participar do reino, sendo reis e sacerdotes. Reinaremos com Cristo, na sua vinda. E ele fala assim: eis que vem, falando sobre o reino, tá? Poder e glória para todo sempre. Ele fala: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então ele está falando da vinda de Cristo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que é e que há de vir. O Todo-Poderoso. Desculpa. Que é, que era e que há de vir. Está falando da vinda de Cristo, quando todo olho o verá, né? Então é uma manifestação que não é entre nuvens, é sobre as nuvens, mas vindo para a terra, porque ele vai depois, Mateus 25, 31, vai se assentar no trono da sua glória, o rei vai assentar no trono da sua glória e vai reunir as nações diante dele e dizendo àqueles que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome, vocês me deram comer, tive sede, vocês me deram beber. Eles vão perguntar: quando que nós vimos o Senhor assim? Ele falou: toda vez que vocês fizerem isso aos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Né? Então o que ele está falando? Ele está sentando no trono diante das nações, e tem pessoas que vão se converter. Primeiro as primícias, os 144 mil. Né? Israelitas, 12 mil de cada uma das 12 tribos, Apocalipse 7, 4 a 8. Depois, Apocalipse 7, 9, fala: ele viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todos os povos, tribos, línguas e nações. E quem são esses? Né? Versículo 14 de Apocalipse 7 fala: são esses aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, primeiro tem as primícias, que são 148 mil, que estão descritos em Apocalipse 14, 1 a 5. Primícias, primeiros frutos de salvação, que vão ser seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá, vão pregar o evangelho do reino para todas as nações, diante de uma perseguição do anticristo. Apocalipse 13, 5 a 7 fala a respeito disso, uma perseguição. E lá em Apocalipse 13, 6, fala que esse anticristo ele vai estar blasfemando contra Deus e blasfemando contra o tabernáculo de Deus e contra aqueles que habitam no céu. Tá? Então, por que ele vai blasfemar contra Deus e contra o tabernáculo de Deus, aqueles que habitam no céu? Porque a igreja vai estar arrebatada e depois vai ser, com clangor de trombetas, a igreja vai ser reunida para voltar com Cristo para estabelecer o seu reino. Tá? E é exatamente também o que descreve Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Tá? 19, 11 fala assim: então vi os céus abertos e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e está vestido com veste salpicada de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Então, a gente está falando de Cristo voltando à terra. Né? E seguiam-no, Apocalipse 19, 14, e seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro. Tá? Quem são os exércitos de Deus que vão estar voltando? São os anjos? Não. São pessoas que vão estar voltando, reunido pelos anjos de uma outra extremidade dos céus, porque foram arrebatados anjos, vão ficar no céu, receber os seus galardões e voltar com Cristo. Tá? E foi Apocalipse
19 mesmo, versículo 7, regozijemos e alegremos e demos-lhe glória, porque são vindas as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou, a si mesma já se ataviou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Então, conforme as obras que nós praticamos, ouro, prata e pedras preciosas, vamos receber galardões, que é esse linho finíssimo, branco e puro, da esposa do Cordeiro. Então, nós vamos lá receber os nossos galardões, e vamos voltar, os exércitos montados em cavalos brancos, vamos voltar com Cristo para o estabelecimento do reino aqui na terra, tá? Então, é a vinda de Cristo que todo olho verá, que os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória depois da tribulação, tá? Mateus 24, 29, né? 29 a 31, tá? Estou repetindo a referência. Voltando com os escolhidos dos céus reunidos, tá? Vestidos de linho fino, resplandecente e puro, que são os atos de Jesus do Santo, montado em cavalos brancos, e esse mesmo exército de Deus é descrito em Joel, capítulo 2, versículos de 1 a 11, que nós vamos entrar nas cidades, e vamos ali entrar como ladrão nas cidades, e vamos estabelecer juízo para aqueles que estão, até aquele momento, adorando o anticristo, adorando a besta e falso profeta, que está descrito lá em Apocalipse 13, que adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles que não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Tá? E as pessoas que estariam aqui sendo salvas, né, que foram salvas durante a grande tribulação, eu vou falar a respeito delas depois, mas elas serão também arrebatadas, vai ter um segundo arrebatamento, elas vão ser arrebatadas para não participar desse tempo de juízo. Tá? Apocalipse capítulo 14, 15 e 16 fala a respeito desse assunto. Né? Então, vai haver um arrebatamento dessas pessoas que vão então estar diante de Deus e depois vão voltar para entrar na posse do reino, quando o rei Jesus vai, Mateus 25, 31, se assentar no trono da sua glória e vai então dizer: vinde, benditos do meu Pai, entrar na posse do reino, está preparado? E ele fala: então eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Quando essas pessoas se converterem de todos os povos, tribos, línguas e nações, Apocalipse 7, 9, elas vão socorrer os irmãos de Jesus, que são os judeus, os israelitas que vão se converter. Tá? Eles vão se converter, né, os primeiros frutos da conversão, e vão ser perseguidos pelo próprio dragão, que chama de diabo e Satanás, Apocalipse capítulo 12. Né? Apocalipse 12, 12 fala que o diabo vai ser lançado para a terra, sabendo que pouco tempo lhe resta, e Apocalipse 12, 13 em diante fala que ele vai perseguir a mulher que estava no deserto, no seu lugar, onde está sendo sustentada por Deus durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 1260 dias, Apocalipse capítulo 12, versículo 6. A nação de Israel, a mulher que vai dar à luz o filho varão, que é Jesus Cristo, que vai ser arrebatado até o seu trono, ao trono da sua glória, esses vão se converter, vão pregar Jesus e vão ser perseguidos pelo dragão, pelo diabo e Satanás, a antiga serpente chama de diabo e Satanás, personificado na pessoa do anticristo. E perseguidos, tá? Apocalipse 13, 5, durante 42 meses, e 13, 7, que vai perseguir aqueles que não adorarem. Então esses judeus israelitas vão ser socorridos por aqueles que ouvirem a palavra, se converterem a Jesus Cristo e vão socorrer os pequeninos irmãos de Jesus. Então vão dar pão àqueles que estiverem com fome, vão visitar aqueles que estiverem enfermos, vão visitar nas prisões, tá? E vão receber depois a posse do reino. Tá? Então eles não vão ser salvos pelas obras, porque deram de comer a Jesus, ou aos pequenos irmãos de Jesus, porque deram de beber, porque vestiram o nu, porque o enfermo foram visitar, ou que foram nas prisões. Eles vão ser salvos pela fé na palavra pregada pelos 144 mil israelenses, mas a fé sem obras é morta. Eles vão praticar a fé resgatando, socorrendo aqueles israelitas e vão ser dignos de entrar também na posse do reino. Vão lavar as suas vestiduras do sangue do Cordeiro e vão entrar na posse do reino. E então Jesus vai estabelecer o seu reino para sobre todas as nações a partir de Jerusalém, e depois essas nações que se converteram a Cristo vão adorar o rei de ano em ano, Zacarias capítulo 14, vão subir até Jerusalém para adorar o rei e o Senhor dos Exércitos, enquanto que aqueles que estiverem à esquerda, aqueles que adoraram o anticristo, os que estiverem à esquerda do trono de Cristo,
Ele fala assim: apartai-vos de mim, malditos, preparado para o fogo eterno, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive sede, vocês não me deram de beber, tive fome, vocês não me deram de comer, estava nu e vocês não me vestiram, estava enfermo, não fosse me visitar, estava preso, não fosse ver-me. Então, aquelas pessoas que, ao contrário, ao invés de socorrer os irmãos de Jesus, israelitas, convertidos, eles vão perseguir, né, e vão denunciar, vão delatar para o anticristo, e o anticristo vai perseguir e matar os santos de Deus, tá? Que não são a igreja, que já está arrebatada antes, tá? Então é isso que está falando aqui a respeito desse assunto. Muito bem. Eu falando a introdução para a segunda carta aos Tessalonicenses, eu vou não entrar na segunda carta agora aos Tessalonicenses, né? Eu fiz um apanhado da primeira carta com esses textos, falando de Coríntios 15, de João 14, e nesses textos de Apocalipse que eu estou mencionando agora. Então, vou não entrar nesse assunto, né, da segunda carta, e vou fazer no próximo vídeo, então, falando especificamente a respeito dessa segunda carta. Mas, assim, que você possa ouvir, ler o que está escrito, e falar assim: não existe arrebatamento secreto, ou então outras pessoas falam: o arrebatamento é depois da tribulação, não existe arrebatamento antes da tribulação. Então, eu tinha mencionado no outro vídeo anterior, né, do maldito arrebatamento secreto, que existem confusões, mal interpretações, né, e maus ensinos confusos, porque as pessoas confundem alguns temas, como 1 Coríntios 15, 52, que fala da última trombeta. Então as pessoas associam que é a última trombeta do Apocalipse, e então com isso esperam um arrebatamento, ou não existe, ou vinda de Cristo só depois da tribulação, tá? Por causa dessa menção de Coríntios 15, 52. As pessoas confundem primeira e segunda ressurreição. Eu vou falar num vídeo especificamente sobre esse assunto também. Porque você fala assim: bom, se vai haver a ressurreição dos mortos antes da tribulação, e depois em Apocalipse 20, versículo 4, fala que existe a primeira ressurreição é depois da tribulação, né? Então, falam a respeito disso, está falando de três ressurreições, então a Bíblia fala só de duas. Então, existe uma interpretação errada a respeito de um entendimento errado a respeito desse assunto. E também, como eu já falei nesse vídeo, né, em Apocalipse 13, 6 e 7, fala de perseguição aos santos. Então as pessoas os santos são a igreja, vai ficar na tribulação para ser perseguida pelo anticristo. Não, vamos ser arrebatados, Jesus Cristo nos livra da ira futura, tá? 1 Tessalonicenses 1, 10. 1 Tessalonicenses 5, 9, que Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação por meio de Jesus Cristo. E como vai ser a salvação? Nós vamos aguardar do céu Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Vai haver um arrebatamento antes da tribulação. Então, os outros temas que trazem essa confusão e essa má interpretação, eu vou estar falando então em próximos vídeos. Que neste momento, então, ouvindo essas coisas e lendo o que está escrito na palavra, que a graça de Deus, a iluminação do Espírito Santo venha sobre sua mente e coração para entender a revelação da palavra profética e estudando, conhecendo, buscando revelação do alto, dentro do que está escrito. Então nós vamos estar dando sequência depois também nesses assuntos do arrebatamento secreto. Deus abençoe com graça e sabedoria. Um grande abraço a todos.